Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã, juntos, dia 11 de janeiro, tomando esse cafezinho. Amém. Queremos saudar todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus, por este dia. E que Deus, Senhor nosso Salvador Jesus Cristo, nos abençoe. Amém. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui, repito, gravando este vídeo. Amém. Para nós falarmos um pouco de Deus, um pouco da Palavra de Deus. Nós não nos cansamos de falar de Deus. Nós não nos cansamos de meditar na Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é o nosso pasto espiritual. Assim como o nosso corpo precisa do pasto digamos, químico, né? Para que a gente venha sobreviver na terra, assim também nós precisamos do pasto espiritual, que é a Palavra de Deus. Para nós termos fé, termos confiança, para nós conhecermos a Deus através das histórias de Deus. E é por esse motivo que nós precisamos meditar todo dia, ler as histórias sagradas todo santo dia. Amém. Ter esse apetite espiritual da parte de Deus, para que nós cresçamos em fé, em espírito. Amém. E como eu falei nos vídeos anteriores, nós nos emocionamos muito em ter meditado na semana passada sobre a história de Daniel e sobre esse decreto, sobre o sonho. E foi muito maravilhoso o capítulo 2. E agora nós vamos passar para o capítulo 3 de Daniel, onde Daniel, pela infinita misericórdia de Deus, ele ora a Deus numa situação crítica, uma situação difícil. E já saiu o decreto sobre nós devemos orar. Nós devemos, assim como Daniel fez, clamar a Deus, pedir a sua infinita misericórdia, levar as nossas causas diante do Criador dos céus e da terra, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, e é de lá que vem as nossas respostas. Da onde, irmã Socorro? Do Deus da Bíblia Sagrada. Cremos que Ele responde às nossas orações quando a gente leva a Ele pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo clemência. Ele responde às nossas orações. É por esse motivo que a gente não deixa de orar. Jesus mandou nós orarmos sem cessar. Jesus fala de uma viúva que ela tinha uma causa, e essa viúva todo dia ela ia lá com aquele juiz injusto, infiel, que não temia a Deus, mas ele era juiz. Ele não temia a Deus, ele não respeitava homem nenhum. E aquela viúva ali todo dia pedindo que ele viesse julgar a causa dela. Porque ela não aguentava mais, ela não suportava mais. Assim somos nós também. A gente todo dia a gente tem que pedir: Jesus, olha essa causa. Jesus, olha para esse negócio. Jesus, julga minha causa, eu não aguento mais. Tem misericórdia de nós, tem piedade, tem clemência. Todo dia, toda hora, pedindo de Jesus misericórdia. Vai chegar um momento que Jesus vai responder. Amém. Diz a Bíblia que aquela mulher todo dia, até que um dia aquele juiz, tanto ela importunar ele decidiu, ele resolveu atendê-la.
E ele era injusto, ele era infiel, ele era ímpio, ele não temia Deus. Agora, Deus faz uma comparação. Será que Deus não vai atender as petições dos seus santos, dos seus justos, dos seus filhos, que todo dia estão clamando, toda hora, todo momento, estão clamando? Com certeza. Vai chegar o momento que Jesus vai atender as causas dos desesperados, dos atribulados, dos injustiçados, dos aflitos, dos desesperados, dos que não têm esperança. Vai chegar o momento dos angustiosos, angustiados. Vai chegar, aí ele diz, será que quando Jesus voltar encontrará fé na terra? Porque Jesus dá um relatório para nós de como ele encontrará a terra quando ele vir. Será como nos dias de Noé. Os homens se corrompiam, se corrompendo, não tinha lei, não tem lei. Assim também será a vinda de Cristo. O pecado aumentando, a iniquidade, a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria, os homicidas, feitiçaria para cá, feitiçaria para ali, mentira para cá, traição para ali, etc. Matança para cá, injustiça. Vai ser assim também na vinda de Cristo. Idolatria, mentira para cá, mentira para ali. Tá entendendo? Então vai ser assim também na vinda de Cristo. Mas Jesus manda nós perseverarmos. Jesus manda nós termos a paciência de Jó, porque também Jó sofreu muito. Mas graças a Deus que Jó teve paciência, com aquele câncer nos ossos dele, sofreu demais, com aquela doença maligna, aquela chaga maligna, até que um dia, mas ele sabia que, embora ele estava sofrendo com aquela chaga maligna, que diz a Bíblia, não, que ele pegava telha de barro para se coçar, o diabo colocou uma doença nele, que era incurável, só para Deus mesmo, e ele pegava a telha, já tinha desaparecido, já tinha sido exterminada a família dele, os filhos, numa tragédia natural, mas não era, foi o diabo que fez tudo aquilo, e só ele escapou porque ele foi testado por Deus, porque o diabo queria que ele negasse a fé dele, mas graças a Deus que ele suportou aquele sofrimento, porque ele sabia que Deus ainda estava com ele, por causa do fôlego, ele estava respirando ainda. Porque quando a gente morre, quando o fôlego sai da gente, o espírito sai da gente, perece tudo, perece os nossos pensamentos, perece tudo. Diz a Bíblia, e não é eu, que os mortos não glorificam o Senhor, e nem aqueles que dessa sepultura glorificam a Deus. Só os vivos glorificam a Deus. E Jó sabia muito bem disso, que ele estava vivo, então ele glorificava o nome de Deus, porque ele estava vivo e ele sabia que Deus era poderoso para mudar o quadro dele. Deus era poderoso para mudar a história dele. E graças a Deus foi isso que Deus fez. Deus mudou a história de Jó. Deus transformou a vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós também cremos que Deus é poderoso para mudar a nossa história. Estamos sofrendo, estamos padecendo, estamos passando pelo adversidade, estamos angustiosos, estamos aflitos, estamos atribulados, estamos esperançosos. Nós devemos confiar em Jesus Cristo, nunca desmorecer, crendo que Ele é poderoso para mudar a nossa história. E só os vivos glorificam o nome de Deus. Só os vivos, os mortos não glorificam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome desse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. O nosso advogado, o nosso juiz, o nosso intercessor, a nossa estrela da manhã. Aleluia. Nosso Deus, a nossa torre forte. Nós vamos meditar no capítulo 3. Antes de nós meditarmos, vamos fazer uma oração.
agradecendo este Deus por este dia, uma oração eficaz, uma oração abençoada. O Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixais cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Se tem alguém que nos ofendeu por palavras, por alguma coisa, nós devemos também perdoar aquela pessoa. Amém? Perdoar. Para que Deus venha também nos perdoar. Não guardar mágoa no coração, não guardar ressentimento, não guardar rancor, não guardar nada, né? Louvado seja o nome do Senhor. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Logo após o decreto, logo após a interpretação do sonho, dá-se uma outra história abençoada da parte de Deus, que é a estátua de ouro. Creio eu que foi por causa até do sonho que Daniel interpretou que inspirou ele a fazer essa estátua. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, cuja a altura dessa estátua de ouro era de 60 côvados e a largura dessa estátua de ouro era de 6 côvados. Ele levantou no campo de Dura, da província de Babilônia. Foi isso? O que ele fez? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sábios, os satrapas, os prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros e os oficiais e todos os governadores da província para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele era o quê? Idólatra. Ele era idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras não ficarão do lado de fora do reino de Deus. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Diz a palavra de Deus que o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pafiro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fones e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Aí o que aconteceu? Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente.
Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo que todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa e da sambuca, do saltério e da gaita, de fones e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de lago do fogo ardente. E qualquer que não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram acaso de ti a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Ele perguntou se era de propósito. É de propósito. Agora, pois, estás pronto quando ouvirdes som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fones, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos livrará, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Veja, que aqui, nessa história sagrada, houve o que foi que aconteceu, irmã Socorro? Houve um grande conflito, né? Houve aqui, como que se diz, como que se fala, o impacto. O rei não estava esperando, houve uma divergência, né? Houve um grande conflito aqui. E o que aconteceu? Houve uma desunião, não houve uma união aqui. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei: não necessitamos de responder sobre este negócio. Tá, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Veja que eles não suplicaram quando o rei Nabucodonosor, eles vieram à presença de Nabucodonosor. Eles não suplicaram para Nabucodonosor, rei, vive eternamente, não me jogue, pelo amor de Deus, nesse forno ardente, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, Nabucodonosor, sabe? É porque eu não estou afim de me prostrar aos teus deuses. Eu sei que eu estou nas tuas mãos, por favor. Eles não imploraram.
Não me jogue, eu te peço, pelo amor da tua mãe. Eles não fizeram nada disso. Porque eles sabiam muito bem que, por mais que eles implorassem ali ao rei, suplicassem ali, tem piedade de mim, ó rei. Tem misericórdia de nós, ó rei, deixa nós em paz. Não, eles não fizeram nada disso. Eles estavam dependendo de Deus, o Deus dos judeus. Eles não suplicaram a misericórdia do rei, embora o rei pudesse livrá-los. Embora o rei tivesse o poder, o domínio dado por Deus de dizer, não, tá, deixa eles. Eles não querem adorar os meus deuses, deixa eles viver na vida deles. Deixa eles adorar o Deus que eles quiserem. Vivemos num país democrático, etc. Deixa eles em paz, manda eles embora, tá. Não foi nada disso. O regime de Nabucodonosor era um regime tirano. Ou adora ou morre. Não tinha nada de súplica, nada de piedade, nada. Então o que acontece? Então aqueles homens foram atados. Tá, eu já li essa parte. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, chamou do fogo, matou aqueles homens. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Até aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego viram o fogo ardente, eles poderiam se amedrontar. Meu Deus! Tá bom, ó rei, eu vou lá, vou adorar os teus deuses aí. Abaixa esse fogo aí, o volume dessas chamas. Vamos adorar e acabou. Não, eles não fizeram isso. Mesmo diante daquele fato, mesmo diante daquela realidade em que adora os meus deuses ou tu vai para o forno, eles não mudaram de opinião, não mudaram de pensamento, não mudaram de posição. Amém? Então estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Atados, veja, atados, os três homens. Não tinha como eles se salvarem, eles foram atados, amarraram eles. A Bíblia é bem clara em dizer, diante de uma fúria do rei, ele se encheu de fúria. Ele não se encheu de misericórdia, ele não se encheu de piedade dos três, não, nem de compaixão. Ele se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que fosse e aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam ao seu exército que atassem Sadraque, os mais fortes do exército dele, não eram os fraquinhos não, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados, eles foram atados com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Caíram! Só Deus, no infinito do fogo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. A esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães:
Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram os satrapos, prefeitos, os presidentes, os capitães do rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder contra algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse. Aleluia. Eles preferiram entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém. Esse versículo 28 é maravilhoso. Quem falou foi Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus, aquele mesmo homem que se encheu de furor, aquele mesmo homem, aquele mesmo rei que mandou os capitães, os mais fortes, aquele mesmo homem que se encheu de ira porque Sadraque, Mesaque e Abednego não queria adorar a estátua de ouro que ele tinha levantado. Esse mesmo homem agora dá glória a Deus, dá honra a Deus e diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Amém. Deus livrou eles, livrou, mas eles poderiam ter sido mortos. O fogo poderia ter queimado eles, mas eles preferiram 1000 vezes morrer queimado do que adorar, negar o Deus dos judeus, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Eles preferiram 1000 vezes que os seus corpos fossem queimados pelo fogo ardente do que se prostrar uma estátua. 1000 vezes melhor para eles, porque eles sabiam que a ira de Deus cairia sobre eles se eles negassem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e adorassem uma estátua, porque eles sabiam que Deus estava com eles e eles não poderiam adorar ídolos, imagens. Então para eles, para nós, é melhor morrer queimado no fogo do que preferir, né? Eu prefiro ser queimado no fogo do que adorar o teu Deus, porque o castigo vai ser muito pior para quem negar a Deus e adorar o teu Deus. Vai ser muito pior do que essa fornalha aí que tu tá fazendo. Vai ser um castigo eterno. Eles tinham essa consciência. Amém? Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto
porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Isso aconteceu numa província idólatra, perversa e maligna diante dos deuses do céu. Esse fato, esse fenômeno aconteceu no maior declínio espiritual, vamos dizer assim, do povo judeu, que eles estavam, esses três aqui eram cativos, por causa do pecado, da desobediência, eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas o remanescente estava ali, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, 4 homens de Deus, que perseveraram e serviram o Senhor, nosso Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por causa do seu amor, aleluia, e da sua fé em Deus, e do conhecimento, da sabedoria que eles tinham, eles preferiram entregar os corpos deles, os corpos, nós também. Vai chegar um dado momento que é melhor entregar a nossa... É melhor morrer pelo amor de Cristo do que negar Cristo e se ajuntar a esse mundo perdido que jaz no maligno. É melhor morrer com Cristo, porque o castigo vai ser muito pior para aquelas pessoas que negarem a Cristo, negarem a palavra de Deus, negarem ao Senhor Jesus Cristo e se voltar para esse mundo, se voltar para as coisas que esse mundo oferece. O castigo será muito pior. Que a Bíblia diz: ai dele, ai dela, melhor que nem nascesse, do que se desviar, fazer desviar um pequenino desse dos meus caminhos. E aí houve o rei da Babilônia deu glória a Deus e fez um decreto, porque ali na Babilônia, na cidade mais idólatra do mundo, a cidade mais pecadora, mais perversa, o Deus de Israel se manifestou com poder e grande glória. Amém? Para esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje para toda a eternidade. E você repita comigo, dizendo o amém de Deus.